Oi, gente! Hoje eu vim trazer uma peça pra vocês que é muito legal de fazer, muito gostosinha, ela fica linda, que é esta capa aqui para Kindle, que são esses leitores digitais, assim. Esse meu aqui, ele mede 11 centímetros e meio por 16,5, mais ou menos. Eu imagino que todos esses leitores tenham mais ou menos o mesmo tamanho, então essa peça deve servir para a maioria deles. Só vai mudar se as polegadas, né, do aparelho da sua cliente for maior. Mas é uma peça que fica super charmosinha, ó. E eu fiz ela com acabamento em zíper aqui em cima. Então a peça fica bem guardadinha, porque eu sei que todo mundo que gosta de ler e tem um desse gosta de deixar bem guardadinho. Então eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí no ateliê de vocês. Bora pro passo a passo? Bom, pessoal, as medidas e os moldes vão estar aqui na descrição do nosso vídeo e os materiais que eu usei para fazer a nossa peça são tricoline digital. Aqui eu estabilizei ele na manta R1, fiz um quiltzinho por cima e cortei no formato do molde, a frente e as costas. Pro forro da minha peça, eu tô usando o nylon dublado, que é esse material que parece uma espuminha aqui. Eu acho que isso dá um efeito mais fofinho pra minha peça e também ajuda a proteger o aparelho. Mas se você quiser colocar o tecido, só o forro de tecido também vai ficar legal na sua peça. Aqui eu tô usando o zíper número 5, que é aquele mais largo, e aqui também é tricoline estabilizado na manta para fazer a conexão aqui do zíper. E para fazer o forro do zíper, eu tô usando um tecido normal. E para fazer o acabamento da minha peça, eu vou usar o viés listradinho da Cinderela Fitas. E o meu aparelho é esse aqui, gente. Ele mede 11,5 por 16,5 mais ou menos. Eu acho que esse é o tamanho mais padrão que tem desse tipo de leitor digital, então deve suprir a necessidade dos seus clientes. Eu vou começar passando uma costura para fixar a parte externa dos meus espelhos com o meu tecido de forro, que é o nylon acoplado aqui, como eu falei pra vocês. E também vou costurar o meu zíper. Aqui, essa medida que vai estar na descrição pra vocês é a medida do zíper já refilado, tá? Com os cursores. Então eu coloquei 2 cursores aqui na minha peça. E aí eu vou costurar o meu tecido, colocando ele virado, a parte que tem a manta, virado direito com direito aqui com o meu zíper. Coloco o forro aqui na parte de baixo, vou passar uma costura aqui com 1 centímetro de margem, e é importante manter essa margem para que a medida bata certinho na hora da gente costurar o zíper e a parte dos espelhos. E vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Agora eu vou aproveitar e vou passar uma costura de pesponto bem aqui na junção do zíper com o tecido. E eu também vou passar uma costura bem aqui na beiradinha do meu tecido principal, pra unir a parte exterior com o meu tecido de forro. É por isso que eu gosto de deixar o meu forro sempre um pouquinho maior, que nem tá aqui, ó. Exatamente pra quando eu passar essa costura não ficar faltando o tecido na parte de baixo. Assim eu tenho certeza que vai encaixar tudo direitinho. Agora eu vou cortar todos os excessos de tecido de forro que sobraram. Bom, então a gente tá aqui com as 3 partes da nossa peça, e agora, antes de fixar a parte do zíper no corpo principal, eu vou colocar o meu viés aqui por dentro do zíper já, porque eu acho que é muito mais fácil costurar desse jeito. Mas antes de colocar o viés, eu vou marcar os centros, então ó, a linha aqui pela costura, faz um pique aqui embaixo, tanto no zíper quanto aqui na base, dos dois lados, e você vai marcar o centro aqui da sua peça também, ó, dobra ela ao meio, faz um piquezinho em cima e um embaixo de cada lado, e aí eu vou costurar o meu viés. E eu gosto de costurar o viés aberto, quando eu vou fazer pela parte interna da minha peça. Então eu abro essa abinha que ele tem aqui e vou costurando ele bem na beirada do tecido. Você não precisa seguir essa margenzinha aqui de meio centímetro, tá? Pode costurar bem na beiradinha. Você passa o seu viés a toda a volta dos dois lados.
Prontinho, pessoal, como eu falei, costurei o viés e como essa parte aqui é fina, é bom você ir jogando o viés pra fora pra você não acabar passando a costura por cima dele. Então, conforme você for trabalhando na sua peça, vai jogando ele pro outro lado pra não te atrapalhar. Agora, eu vou começar a montagem aqui da minha peça. Então, eu vou virar aqui pro lado do avesso, ó, a parte do meu zíper. E vou ligar primeiro esses piques que eu fiz marcando os meios. Vou prender aqui com grampo. Aqui na parte de cima eu também fiz a marcação, então também vou prender. E agora eu vou ajeitar e vou distribuir esse fole por toda a parte aqui da frente da minha peça. Prontinho, então prendi aqui a toda a volta da minha peça e agora eu vou lá e vou passar a costura, agora sim utilizando aquela margem da dobrinha aqui do meu viés, que vai dar meio centímetro mais ou menos, é o calcador na minha máquina, mas se você estiver utilizando a máquina doméstica, eu sugiro que você siga pela marca aqui do viés, porque aí o acabamento vai ficar melhor. Gente, agora, antes de costurar a outra parte, eu vou rebater o meu viés. E aqui, como eu costurei com ele aberto, fica essa aba grande aqui do viés. Eu poderia ter costurado ele fechado, só que às vezes quando eu costuro fechado, na hora de virar aqui por cima, acaba faltando. Então eu sempre prefiro costurar aberto, porque aí se ele fica muito grande sobrando, que nem ficou aqui, eu dou duas dobradinhas, ó. Eu dobro ele primeiro assim pra dentro, e aí depois eu sobreponho ele na costura, que aí ele vai ficar mais assentadinho dentro da minha peça. Então eu vou dobrar ele aqui a toda volta, vou prender com os grampos e aí vou passar a costura rebatendo esse viés. Depois que eu fizer isso, eu vou repetir exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui nessa parte, aqui do outro lado da minha peça. E aí ela já vai estar pronta. Bom, pessoal, então esse é o resultado final da nossa peça, fica super bonitinho. E essa peça aqui, se você quiser transformar esse zíper, você pode deslocar ele aqui pra lateral também, se você quiser que a abertura da sua peça fique aqui, né, dessa parte, assim como se ele estivesse deitadinho, você também pode. E ela tem um tamanho bom pra fazer de estojo também, pra guardar caneta, lápis, então se você quiser dar outra finalidade pra essa peça, fica super à vontade. E também dá pra colocar bolsos nela, como aqui eu fiz bem basicona, você pode colocar um bolsinho aqui na frente ou um bolsinho pela parte de dentro, dá pra soltar a imaginação por aí. Espero que vocês tenham gostado dessa peça, se você gostou se inscreva aqui no canal e também não esquece de compartilhar com as amigas. Tchau e até a próxima!